Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Vamos lá. Hoje é a aula do dia 2 de junho, não é isso? Nossa aula de ciências do dia 2 de junho. E hoje, professor, vamos falar sobre o quê? Bem, vocês devem lembrar que na aula passada nós estávamos falando sobre os vírus, né? Vocês devem lembrar que a gente estudou mais ou menos como é um vírus. Um vírus ele tem uma estrutura externa chamada de capsídio, né? É bom que vocês memorizem esse nome, capsídio, né? A parte externa, né? Aquela capa que envolve o vírus. E a gente aprendeu também que dentro dos vírus existe um material genético, né? Que pode ser DNA ou uma outra versão do DNA que é chamada de RNA. Ou os dois, né? Tem vírus que tem só DNA, tem vírus que tem só RNA, ou pode haver vírus que podem ter os dois, né? Vimos também na aula passada, né, a forma como os vírus eles atacam as células, né? E é bom lembrar, os vírus, pela maioria dos cientistas, ele não é considerado um ser vivo. Há cientistas que consideram ele um ser vivo, mas não é a maioria, certo? A maioria não considera. Outra coisa importante, o vírus ele é acelular. O que isso quer dizer? Que ele não é formado por uma célula. Essa palavra A na frente do celular, na verdade esse prefixozinho A na frente do acelular, quer dizer não celular. Então, acelular quer dizer não formado por célula, ok? Vimos como é que ele gruda, né? Ele gruda na célula, injeta esse material genético, que pode ser o DNA ou o RNA, e a célula ela é enganada pelo vírus, digamos assim, ela começa a produzir vírus, e muitos vírus são produzidos até que ela se rompe. Quando a célula se rompe é chamada de lise, né, o rompimento da célula. Mas e hoje? Vamos falar sobre o quê? Na verdade, hoje a gente vai falar sobre as viroses, que são as doenças causadas pelos vírus, e são muitas. Eu vou falar apenas de algumas, né? São tantas, que não caberia nenhuma aula como essa, né? Então os vírus, só para a gente ver aqui umas coisinhas, os vírus causam doenças ou infecções chamadas viroses. Então viroses, né, é o nome dado às doenças, né, ao que o vírus causa. O vírus entra dentro da gente e causa vários sintomas, várias coisas que a gente vai chamar isso de virose, né? Podem parasitar, né, estar dentro, né, prejudicar animais. Existem vírus que atacam as plantas, né? E também existem vírus que atacam até organismos unicelulares, né? A gente viu isso. Vocês lembram como é que se chama o vírus que ataca uma bactéria? É o bacteriófago. Lembram disso, né, da aula passada? Quando não estão se reproduzindo, não manifestam nenhuma atividade de vida. É interessante. Quando ele não está, né? Quando ele não invade uma célula, quando ele está fora de uma célula, ele não funciona nada nele, né? Ele fica paradinho de tudo, nada dentro. Se eu olhar no microscópio, eu não vou ver nada acontecendo nele. Ele não manifesta nenhum tipo do que os cientistas chamam de metabolismo. Metabolismo é o nome dado a essas coisas que acontecem dentro de uma célula viva, né? As transformações químicas. Mas no vírus não tem isso. Quando em contato com uma célula hospedeira específica, né? Porque geralmente, às vezes, um vírus ataca um determinado ser vivo, mas não ataca outro. Por exemplo, existe vírus da AIDS nos macacos, mas nos macacos o vírus da AIDS não causa doença nenhuma, né? O HIV, que na verdade o nome do vírus é HIV e o nome da doença é AIDS, né? Então o HIV ele tem em alguns macacos, mas não causa nenhum problema neles. Mas nos seres humanos causa a doença AIDS, né? Interessante isso. Interessante, tem até um tipo de vírus que é chamado FIV, né, que ele ataca os gatos. Ele é um vírus parecido com o vírus do HIV. Ele age muito parecido com o vírus do HIV. É como se fosse a AIDS felina, mas não passa para os humanos. Não fique preocupado, viu? Se algum gato apresentar FIV, né, se você por acaso tivesse um gato, levasse ele para o veterinário e o veterinário dissesse: olha, esse gato está com FIV. Né? O que é isso? É uma AIDS felina. Você pode ficar tranquilo porque esse tipo de vírus não passa para os seres humanos. Os vírus eles só atacam células específicas em seres vivos específicos, ok?
né? Então, quando em contato com uma célula hospedeira específica, um único vírus é capaz de originar milhões de novos indivíduos em apenas algumas horas. Incrível isso, né? A gente viu como é que isso funciona, né? Que tem uma bactéria, no caso esse vírus é um bacteriófago, aqui está o material genético, ele vai injetar, ele vai introduzir isso aqui dentro da célula, olha só, introduzindo o DNA. E o que é que acontece? Esse DNA se junta ao DNA da célula, ele se emenda, né? Ele se gruda aqui ao DNA da célula e ele engana a célula e a célula começa, ao invés de fabricar, essa célula ficar fabricando outras células, ela agora começa a fabricar vírus, né? E começa a encher de vírus, encher até que a célula se rompe, é a chamada lise, né? Os vírus são responsáveis por inúmeras doenças no ser humano, como por exemplo a cachumba, a rubéola, a raiva, sarampo, hepatite, a hepatite infecciosa, né? A dengue, a gripe, a poliomielite, herpes, febre amarela, AIDS. Nossa, existem muitas outras, né? Vamos ver apenas algumas, rapidamente aqui. Catapora. Vocês já tiveram catapora? É horrível, eu tive catapora. Eu tive catapora com 27 anos de idade, quase morro. Mas não vamos falar sobre isso não. Meu Deus, chega a me causar até coisa ruim, veja só. A catapora, também chamada de varicela, é causada pelo vírus varicela zoster, é o VZV, as iniciais. Esse é o nome do vírus, varicela zoster, é a catapora. Causa uma infecção na pele. Ele começa com as manchinhas na pele que vão crescendo, né, vão formando como se fosse uma espinha, né, que não deve ser espremida, viu? E depois vem um aparecimento de bolhas vermelhas no corpo e coceira. Alguns medicamentos que diminuem a coceira são indicados pelos especialistas, né? Então não tem muito o que fazer a não ser esperar que seu corpo, seu sistema imunológico, né, vá combatendo, que na verdade o sistema imunológico da gente tem os anticorpos, e esses anticorpos é que vão combatendo esses vírus. Isso leva alguns dias, então por isso que você fica doente, porque seu corpo tá lutando, está trabalhando ali até derrotar o vírus, né? Por isso que isso leva alguns dias. Olha só como é que fica a catapora, né, no corpo de uma criança, né? A cachumba. O que é a cachumba? Veja só, vocês devem conhecer a cachumba como papeira. Aqui no Nordeste a gente conhece muito como papeira. A cachumba é causada pelo vírus do gênero Paramyxovírus, né? Paramyxovírus, é um nome até complicadozinho de se pronunciar, né? Ataca principalmente o sistema digestório. A transmissão ocorre pelo contato com secreções do doente, né? Então, ele espirrar perto de você, saliva, esse tipo de coisa. Embora seja comum um ataque às glândulas salivares. O que são glândulas? Aqui perto da língua, aqui no pescoço, a gente tem, né, umas glândulas, né, umas estruturazinhas que produzem saliva. E elas são as primeiras que são atacadas pela cachumba, porque elas ficam inflamadas, né, e você fica com aquela... Por isso que a gente chama de papeira, porque fica com como se fosse um papo no pescoço, né? Então a cachumba pode acometer outras partes do corpo, como no caso dos meninos, os testículos, os ovários nas meninas, e pode também atacar o pâncreas, né, em todo mundo, menino ou menina. Olha só que eu falei para vocês, as glândulas salivares, elas são atacadas pelo vírus da cachumba, elas inflamam, ficam inchadas e criam um inchaço aqui nessa região, né? Olha só aqui, ó, a cachumba aqui, um rapaz. O Covid-19, é conhecido até demais, né? Felizmente esse danado está causando um monte de problema, né? Covid-19 é uma síndrome respiratória aguda, é provocada por um vírus, né? É uma doença associada ao sistema respiratório causado, olha só como é o nome do vírus. O nome da doença é Covid-19 e o nome do vírus é a SARS-CoV-2. Né? Nomezinho complicado. É um vírus da família do coronavírus. Na verdade, existem vários tipos de coronavírus. O que a gente está enfrentando é o SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19. As manifestações que vão desde uma gripe comum até uma pneumonia fatal. Né? Esse é o grande problema desse vírus terrível que está, né, assustando tanto a gente. Outros coronavírus também podem causar doenças respiratórias. É o caso do vírus SARS-CoV, né, que causou uma doença entre 2002 e 2003. Esse é o SARS-CoV,
né? E aqui o que causa o Covid-19 é o SARS-CoV-2, né? Dengue, outra doença causada por vírus. A dengue é causada pelo vírus DEN1 ao DEN4. Na verdade, eu tenho o vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. São 4 vírus de dengue diferentes, viu? Que é o gênero, né? O grupo maior desse vírus da dengue é o flavivírus, né? Parece o nome da pessoa, né? Flavivírus. Atacam o sistema circulatório, imunológico, o sistema sanguíneo, né, o nosso sangue, o coração, enfim, todo o sistema circulatório e o nosso sistema imunológico. A transmissão dele ocorre através da picada de um mosquito. Na verdade, é o Aedes aegypti, principal vetor. Todo mundo já conhece, já viu pela televisão, acompanha. A dengue hemorrágica é a manifestação mais grave da doença. Então aqui está o danado do Aedes aegypti. Esse danadinho, né, que causa tanto problema e que a gente precisa tomar tanto cuidado com água parada, nunca deixe água parada em vasilhames, por aí, sempre derramando, né, o que tiver aí. Ebola é uma doença terrível causada por vírus também. A febre hemorrágica é causada pelo vírus ebola, que ataca o sistema circulatório e imunológico. Esse vírus pode ser transferido através do contato entre os seres humanos, animais e materiais infectados. Acredita-se que os morcegos são o reservatório mais provável da doença do vírus ebola. Isso aqui é uma foto tirada de um microscópio, né, do vírus da ebola. É um vírus bem diferente porque ele parece uma lombrigazinha, né? A febre amarela, também causada por vírus. A febre amarela é causada pelo vírus do gênero flavivírus também, viu? Da mesma família, do mesmo gênero lá do vírus que a gente viu, né, aqui da dengue, não foi? Aqui, ó, da dengue. Falei aqui do flavivírus, né? Aqui, ó, flavivírus, é da mesma família a febre amarela. Pois é. Voltando aqui. Ataque ao sistema circulatório imunológico. A transmissão ocorre pela picada dos mosquitos. São 2 os mosquitos, é o Aedes aegypti e o Haemococcus, né? Haemococcus. Trata-se de uma doença infecciosa aguda que é classificada como silvestre, né, quando ocorre em regiões florestais, ou também pode ocorrer em regiões urbanas, né, em áreas urbanas. A febre amarela, ela deixa os olhos amarelados, né, uma das características. Quais são os sintomas das viroses no geral? Os sintomas mais comuns de qualquer virose, né, a gente vê apenas algumas doenças, existem várias outras, mas no geral elas dão dores musculares, dor de cabeça, febre, perda de apetite, vômito, diarreia e fraqueza. Então, esses são os sinais que você pode estar com alguma virose. A questão é descobrir qual é o vírus que está causando essa virose. Além dos sintomas gerais, as doenças podem se manifestar apresentando sintomas específicos como tosse, coriza e congestão nasal. Isso é muito comum na gripe comum, né? Inchaço na região do pescoço, é um sintoma da cachumba, né? A papeira. Manchas avermelhadas e coceira já é uma outra doença que eu nem falei aqui, né? Que é o sarampo. Pele e olhos amarelados, é hepatite, né? Também não falei. Verrugas, lesões e manchas na pele, HPV, também não falei, que inclusive é uma doença sexualmente transmissível, assim como o vírus HIV que provoca AIDS. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a aula. Peço a vocês que continuem estudando, continuem se esforçando. Logo, logo essa pandemia vai passar. Um abraço, um beijo para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Tchau.